Tem muita gente preso nas coisas imundas desse mundo. Muitos homens que agora me assiste, está presa à pornografia. Você pode enganar sua esposa, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não engana. E entenda uma coisa: Deus está vendo você e Satanás também. Muitos homens que agora me assistem, cristãos, presos à pornografia. Quando Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, esse olhar é o assistir. O salmista Davi, ele falou algo interessante. Salmo 101, no versos 3, Salmo 101, versos 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Está vendo? O salmista Davi diz: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E quantos estão colocando a pornografia diante dos olhos? Muitos homens me assistindo, passando por isso. Eu falo homem porque a massa é maior. A tendência do homem olhar, do homem pecar. Pode ver que Jesus não falou para a mulher. Quando Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher, Jesus está falando com os homens. Porque Jesus sabe da natureza do homem. O homem tem uma natureza que a sua fraqueza se chama mulher. Mulher. Claro, se nós homens, deixa eu falar nós porque eu também me incluo nisso, se nós homens não nos fortalecer na força do poder de Deus, se nós não estivermos lutando contra nós mesmos, a gente se entrega à bagaceira, se entrega à lascívia, se entrega à desgraça do pecado. Então, nós temos essa natureza horrível, essa natureza que, se nós não lutarmos contra isso, nós não vigiarmos, a gente cai, a gente desagrada a Deus, trai a esposa. E não pense você que está assistindo vídeos pornográficos, você está traindo a sua esposa. Então, vocês precisam, os homens, tomar o cuidado, se inclinar mais para as coisas do Espírito. Às vezes você diz assim: pastor, eu não consigo, pastor, eu já tentei, pastor, eu não consigo largar a pornografia, eu não consigo, se eu estiver sozinho, eu não consigo. Sozinho você não vai conseguir mesmo, mas com a força de Deus, você vai conseguir. Com a força do Senhor, você vai conseguir sim passar por tudo isso e buscar, mas buscar mesmo. Deus, me fortalece. Faz jejum. Quando foi que você jejuou? Faça jejum. Você sabe que hoje os jovens, eles se envolvem demais. Hoje em dia, trabalhar com jovens é muito difícil, porque o jovem, quando ele vai se descobrindo, ali a sua adolescência, entra a fase da puberdade, né? Então, aí os jovens querem namorar, aí a coisa esquenta, daqui a pouco estão se prostituindo, que é o sexo antes do casamento. Então, trabalhar com jovens não é fácil. E toda a vida, jovens sempre teve esse problema com masturbação, problema com prostituição, com pornografia. Os jovens, eles têm muito esse problema. Esse problema é um dos problemas que afetam os jovens. Porque antigamente
ainda tinham leis para isso, né? As coisas eram mais severas antigamente. Antigamente, um adolescente não comprava bebida alcoólica, hoje qualquer um está comprando aí, qualquer um está bebendo. Tem lei, mas hoje passa a vista grossa. Uma locadora, antigamente, para você locar um filme pornográfico, de menor não fazia isso. Então, assim, havia uma restrição muito grande quanto às pornografias. Hoje em dia está tudo assim, às claras, tudo aberto. Os jovens têm acesso à pornografia pela internet. Os jovens têm acesso a muita imagem pornográfica, a muita imagem sexual. Hoje nós vemos as moças, você vê aí nesses aplicativos, redes sociais, as moças se exibindo, as moças se mostrando com decotes. Então isso vai estimulando o jovem cada vez mais para a prostituição, para a pornografia. Então hoje, essa imagem, isso se chama lascívia, tá? Para quem não sabe, isso se chama, o pecado da lascívia. Então o pecado da lascívia, que é a sensualidade, está crescendo muito. E os homens são as vítimas dessa lascívia. Pode ver as mulheres se exibindo em redes sociais, inventaram o tal de nudes, tanta coisa, sites, isso, aquilo, outro, a lascívia crescendo, as moças se exibindo, as moças se mostrando, e os rapazes, por sua vez, caindo nesse pecado da lascívia, da imoralidade, caindo nesse pecado, se atolando nesse pecado da sexualidade. Então, é por isso que a pornografia hoje cresceu e cresce a cada dia, e tem muitos jovens da igreja, muitos homens da igreja que estão presos à pornografia, presos à lascívia, ao pecado da lascívia. Quando eu entrei na igreja, quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a minha caminhada com Jesus na igreja, e tinha muitos jovens, muitas moças naquela época, muitas moças iam para a igreja, aí começava aquela coisinha sabe, eu vi muitos jovens namorando, aquela coisa, e eu lembro um pastor, por isso que eu falo que o pastor tem um papel muito grande na vida do jovem. Eu lembro que o pastor falou, que se eu quisesse crescer com Deus, se eu quisesse realmente seguir, vamos dizer assim para você entender, seguir carreira na igreja, ser um pastor, primeiro ser obreiro, ser um auxiliar de pastor, ser um pastor, eu precisava vigiar com relação ao pecado, ao namoro, ao sexo, essas coisas. E eu falei, pastor, mas como que eu vou? Ele falou, olha, jejua, faça jejum, faça propósito de oração. E eu lembro que eu fazia isso, eu lembro que eu jejuava, e eu pedia a Deus no meu jejum, nas minhas orações, eu falava a Deus, não deixa que o pecado que habita em mim me domine, não deixe que essa natureza do homem me domine. Eu não quero ser dominado pelo sexo, pela pornografia. Senhor, eu não quero cair em prostituição, não quero cair no pecado. Eu quero servir ao Senhor. Eu lembro, quando eu entrei, eu estava com 16 anos, eu estava naquela fase da puberdade, mas o jejum, a oração, a humilhação em cinzas, eu sei que muitos não vão entender isso, mas dormir na cinza, quantas vezes eu enchia uma lata de papel, de jornal, melhor dizendo, e eu queimava aqueles jornais, fazia aquela cinza,
e eu jogava no chão aquela cinza, e eu dormia em cima daquela cinza, e falava: Deus, eu estou fazendo isso porque eu quero que a minha carne, a minha vontade não venha prevalecer. E eu vou falar para vocês, eu me sentia muito forte. Inclusive, eu lembro que naquela época as moças, elas queriam namorar comigo, as moças da igreja. Sabe como é que eu via isso? Quando as moças vinham querer namorar comigo, querer aquelas conversas fiadas. Eu vejo isso, eu tinha uma visão como era o mal, usando aquelas moças para querer tirar, ou me tirar da missão que Deus tinha para mim. E eu falo para você, dos meus 16 anos até aos 24 anos que eu casei, eu vivi ali nessa fé, sabe? Vivi nessa fé. Se eu fosse contar aqui para vocês tanta coisa que a gente já passou, tentações, se eu fosse contar para vocês aqui, ia demorar muito. Eu estou falando isso aqui para você entender, os homens que estão me assistindo aí, que você que está preso aí na pornografia, você que está preso nessa lama da lascívia, da sexualidade, faça jejum, jejue. Pastor, fala: Deus, eu vou jejuar para que a minha carne, a minha vontade não venha prevalecer. Você que já está preso à pornografia, não consegue deixar de assistir filme pornográfico, você que já está aí preso, não consegue, não aguenta, faça jejum, fala: Deus, eu não quero mais, eu vou jejuar. Faça sacrifício de jejum, se humilhe diante de Deus, fale: Deus, eu sou pecador, Deus, realmente eu sou um mau caráter, eu preciso mudar. Fala com Deus, seja sincero com Deus, porque Deus está vendo tudo isso aí. Deus está vendo tudo. Dos olhos de Deus, ninguém passa. Está dando para você entender? Então, volte ao jardim. Está aqui, Davi disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Olha o que o Davi diz: eu aborreço as ações daqueles que se desviam. Então, se você evitar colocar coisas más diante dos teus olhos, você que vive hoje no celular, por exemplo, você, Facebook, viu uma coisa má, passa, dá vontade de olhar, não vou olhar, não, passa, não olhe, não caia, não volte, né? Então, que essa live possa ter ajudado você de alguma maneira. Eu vou ficando por aqui, e que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te dê vitória em nome do Senhor Jesus a cada dia.